Rogério, obrigado, Deus, por nos livrar do Carille, que vem um técnico melhor e Master. Eles têm alguma informação? Vamos pular um pouquinho enquanto não tiver novidade, tá, gente? Vamos ali para a questão do Master, né? A situação é que o Sami Carvalho colocou mais um player no jogo. Ele mesmo tinha colocado o Parimat para ser o mais avançado. A Marília Ruiz, no domingo, afirmou que o Corinthians fez uma proposta, recebeu uma... Não. A Parimat fez a proposta, o Corinthians fez uma contraproposta e houve o aceite da contraproposta. E, portanto, em tese, a Parimat estava resolvido, certo? O Macedo trouxe que a aposta Esportes da Sorte estava bem à frente. Não, à frente não, tinha chegado pesado na negociação, portanto, ou paridade ou superior. E hoje, mais um player volta à disputa. Depois que foram divulgados os números, parece que ficou mais claro para quem o Corinthians, ao público, né, efetivamente. Quando a gente divulga esse tipo de coisa, às vezes fica mais fácil para negociar, porque negociar não, mas entender quem é que efetivamente vai estabelecer os parâmetros. É o mercado. E o mercado viu que o Corinthians dá certo. Então, a Betano, o terceiro player nessa brincadeira. Então, tem a Parimat disputando com a Betano e com a Esporte da Sorte pelo Master do Corinthians. Por isso, não fechou. E agora a gente vai descobrir se isso é proveitoso ou se todos vão igualar as propostas e o Corinthians escolhe a melhor marca, pensando de forma mais apropriada. Porque se você tiver tudo igual, só vai escolher o que te beneficia a um projeto diferente, uma conexão diferente junto dessas marcas. Então, temos aí três bets no páreo em relação à questão da aquisição do Master do Corinthians. E lembro para vocês, sempre é muito bom informar isso. O Corinthians está há muito tempo sem a Master, é um mês, né? Foi no dia 20 e pouquinho do mês passado, do mês retrasado, de maio, que a Master estava fora, né, do Corinthians. Destaque-se o seguinte: o Corinthians entende que, se confirmado que não há nenhuma relação com qualquer dirigente, o Corinthians tem um gap por conta da multa que deveria receber de 30 milhões. É como se o Corinthians estivesse sendo financiado nesse período, nesse gap de 3 meses, para uma negociação de melhor qualificação, digamos assim, financeira nesse período. Por isso que a demora para não fechamento. Se o Corinthians tivesse somente aqueles 6,3 milhões que está cobrando extrajudicialmente para a Vaidbet, efetivamente estaria em atraso. E isso prejudica o quê? O fluxo de caixa. Então, efetivamente, isso também está sendo contabilizado pelo Augusto Melo neste ponto. Tá? Então, tem todos esses pontos que vocês têm que saber, que para o torcedor é muito ruim. Né? Não tem Master, poderia fazer isso, fazer aquilo, mas esse gap está estabelecido, fundado principalmente na questão da multa que o Corinthians vai ajuizar, né? Porque se a Vaidbet efetivamente não consegue comprovar a justa rescisão, tem essa questão também da multa de 30 milhões que ele tem a receber. Por isso essa demora. Você está falando disso aqui, tá? Rescisões de Mano e Antônio Oliveira custam quase 15 milhões ao Corinthians. Tá? Então, matéria do Bruno de Andrade, o que acontece? O Corinthians teve 2 rescisões, e agora a gente descobriu qual era a multa do Antônio. São 1 milhão e 600, porque são 2 salários do Antônio. O Antônio Oliveira recebia 800 mil reais. Sim, acredite. Sim, 800 mil reais. Não sei se ele ganhava 200, 300 no Cuiabá, mas no Corinthians era 800. Você vê o tamanho do prejuízo que foi manter o Antônio Oliveira por tanto tempo. Mas aqui a brincadeira do Bruno de Andrade, na sua assinatura, né, na sua redação de matéria, está muito mais indicativo por conta da multa do Mano Menezes, que ficou ali beirando os 13 milhões. Ele fez uma arredondada, né, porque
Se veio os 13 milhões e a multa é 1,600, quer dizer que o Corinthians não chegou aos 15, mas ali os 14 quebradinho, porque era 12,800 e pouco. Mas vale destacar, né? Uma multa absolutamente ridícula criada pelo Duílio Monteiro Alves. Nunca esquecer desse detalhe, porque no Corinthians a maior multa até então foi em 2019. Veja o gap que a gente tem, a diferença, né? A disparidade. 2019, 2023. O Corinthians pagou entre 5 e 7 milhões de multa do Carille. E passaram-se 5, 6 anos depois para o Duílio converter para criar essa multa de 12 milhões. Por quê? Ninguém sabe. Pergunta ao Duílio, porque queria trazer o poderoso Mano Menezes ao Corinthians e prejudicou firmemente, né, os valores que o Corinthians teria nessa temporada. E ainda tem cara de pau o André Sanches de reaparecer. Rapaz, eu vou te dizer, viu? Deviam colocar a foto dos mentecaptos que fizeram esse tipo de coisa, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Saiu agora, 10 minutinhos atrás, essa informação para vocês. Corinthians condenado a pagar 5 milhões de reais a time da 4ª divisão. E eu já estava imaginando o que poderia ser, né? Que é o caso do nosso queridão, o nacional Thiaguinho. Eu já tinha visto, inclusive, que o Corinthians se livrou da primeira cobrança por conta de questões de justiça gratuita, questões de arbitramento, e o Corinthians não conseguiu resolver o seu pepino na corte, e o Nacional entrou na justiça para cobrar. E agora cobra 5 milhões e o Corinthians, né, foi condenado. Tem que agradecer, né, aos nossos queridões, lembrando que a aquisição foi em 2019. Quem era o presidente da época? Pois é, rapaz. Pergunta para ele por que ele não pagou ao Nacional e agora o valor subiu para essa estimativa, né? Tem que perguntar o nosso queridão, né? O André Sanches era o presidente do Corinthians em 2019, o triênio 2018, 19 e 20. E ele adquiriu o Thiaguinho no Nacional e jamais, depois de um tempo o Thiaguinho foi embora e não voltou mais, né? Então, depois de pagar 30% do valor do clube, o clube também poderá parcelar o saldo. A questão é o seguinte, deixa eu ver a matéria aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Em crise dentro de fora das quatro... Dentro e fora... Deixa eu repetir aqui. Em crise dentro e fora das 4 linhas, o Corinthians foi condenado a pagar uma dívida de 5 milhões ao Nacional da 4ª divisão do Campeonato Paulista, pela contratação do jogador Thiaguinho, hoje no Juventude. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nesta terça-feira e dá prazo de 3 dias para o clube pagar ao menos 10% de exatos 5 milhões 160 mil e 573 reais e 70 centavos pelos direitos definitivos do atleta adquirido em fevereiro de 2019. Segundo o documento ao qual o ESPN teve acesso, a juíza Luciana Biagio deixa claro que, caso o Corinthians não efetue pagamento no período estipulado, o Nacional pode requerer medidas executivas que entender necessárias à satisfação do débito no prazo de 15 dias. Depois de pagar 30% do valor, o clube até poderá parcelar o saldo devedor em 6 meses. Essa questão é o seguinte... a matéria, de certa forma, indica ali algumas formas do pagamento, né, dessa condenação. E esse parágrafo que ela está falando aqui, depois de pagar 30% do valor, está no CPC, gente. É um direito do Corinthians, como você faz no direito do trabalho, em qualquer outro lugar, tá? Então, se você paga 30%, você vai ter possibilidade de parcelar esse valor quando você está em condenação. Você pode fazer um acordo com outra pessoa, pode fazer um parcelamento maior, você divide em 12, em 24, em 30 vezes, não importa. Você pode fazer esse acordo. Caso a outra parte não aceite, você tem essa possibilidade dentro do CPC de parcelar esse valor em vez de pagar o valor integral, tá? Então, você primeiro tem que fazer este valor inicial e pedir o parcelamento dos outros 6 vezes, tá? O Nacional alega não ter recebido, ó a brincadeira como começou, 2,5 milhões
era a dívida do Nacional pela venda do atleta. O contrato firmado entre as partes em fevereiro de 2019 previa que o Corinthians pagasse 4 parcelas de 625. E tal atraso fez com que o débito chegasse a tal valor, ou seja, o dobro do valor. Thiaguinho fez 14 jogos pelo Corinthians, com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ele até fez parte do elenco campeão paulista de 19, mas foi emprestado para o Oeste, Botafogo, CRB, Inter de Limeira, Santo André e Botafogo de São Paulo. Agora está no Juventude. Prazer. Isso era renovação e transparência. Aliás,